Como minimalista, uma das características que eu mais gosto em determinados produtos é que eles são multifuncionais. E gosto mais ainda quando eles têm um preço bem em conta, como é o caso do bicarbonato de sódio. O legal é que o bicarbonato de sódio é fácil de encontrar tanto no Brasil, como aqui no Japão também, nos Estados Unidos também é bem fácil. Então é um produto que sempre a gente encontra nas prateleiras dos supermercados e ajuda muito a gente no dia a dia, porque ele tem diversos usos. E é por isso que hoje eu resolvi falar para você as várias utilidades que podemos ter com bicarbonato de sódio para ajudar tanto na limpeza da casa, para cozinhar, para estética e inclusive até na lavanderia. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Quirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre os vários usos do bicarbonato de sódio dentro de casa, que pode ajudar em diversas áreas no nosso dia a dia. E olha só, eu comprei recentemente um saco de bicarbonato de sódio, deixa eu até te mostrar aqui. Ele é pesadinho, olha só o tamanho do saco. Ele vem 6 quilos, nossa, bastante, 6 quilos de bicarbonato de sódio. Eu comprei ele porque a gente usa bastante em casa e aí eu pensei, poxa vida, utilizamos em diversas áreas aqui em casa, então poderíamos compartilhar todas essas dicas e mais. Então, além do que a gente faz aqui em casa, eu pesquisei na internet, juntei tudo e vou passar para você as várias formas que temos de utilizar o bicarbonato de sódio. E eu tive essa ideia porque ao pegar aqui a embalagem, eu comecei a reparar, né, que eles têm aqui para usar aqui na parte de limpeza. Olha só, não sei se vocês vão perceber, tem aqui a parte de limpeza, tem a parte de cozinhar, né, fazer ali as receitas, tem a parte de limpar frutas e alimentos e tem a parte de desodorizantes, que está aqui na última figura. Então, eu vendo que inclusive a própria marca, né, o próprio fabricante indica para todos esses usos, eu falei, poxa vida, é legal nós aprendermos, né, tudo que a gente pode utilizar, das formas que a gente pode utilizar o bicarbonato de sódio no nosso dia a dia. E não só porque eu vi a embalagem, né, que eu achei interessante compartilhar isso com você, mas também porque o bicarbonato de sódio, na verdade, se nós formos ver quimicamente, ele é um sal encontrado facilmente na natureza. Então, ele é ecologicamente correto. Então fica fácil de você utilizar, ele vai dissolver na água, vai, né, junto com a água do esgoto e não tem assim tanto problema quanto outros produtos que nós usamos para limpeza. No Brasil, se eu não me engano, eles retiram bicarbonato de sódio da cana de açúcar. Então até por isso que tem bastante oferta, né? E tem bastante aí nos mercados a um preço bem interessante. Então vamos lá as possibilidades de utilizar o bicarbonato de sódio em casa. Vamos começar pela parte da cozinha ali. Para cozinhar, nós podemos utilizar ou como fermento ou para potencializar o fermento. Então se você tem um fermento ali que você usa, se você coloca uma pitada ali de bicarbonato de sódio junto, vai potencializar, ou seja, o bolo, a massa que você vai fazer vai ficar mais fofinha, mais aerada ainda. E se você por acaso está fazendo a receita em casa e aí olha, percebe que está sem ali o seu fermento para fazer a sua receita, você pode substituir o fermento por uma receitinha com bicarbonato de sódio, que basicamente é 1/4 da colher, por exemplo, se a receita é 1 colher de sopa, né, para você colocar, por exemplo, de fermento, então seria 1/4 de colher de sopa de bicarbonato de sódio e meia colher de sopa de vinagre. Então essa composição pode substituir o fermento.
Eu acho que a melhor possibilidade realmente é você poder utilizar o bicarbonato de sódio como um potencializador do fermento para você ter ali os seus bolos mais aerados, mais fofinhos. Agora, em último caso, você fazendo isso, né, se você não tiver fermento em casa, você consegue substituir numa boa. A segunda possibilidade de utilizar o bicarbonato de sódio na cozinha ali é para fazer a limpeza, né, das frutas, hortaliças em geral. Então você pode deixar os alimentos descansando na água que já esteja misturada com bicarbonato de sódio. Então elas ficam ali descansando por um período e depois você lava com água corrente. Essa imersão com bicarbonato de sódio vai ajudar bastante, né? Bem mais do que se você fizesse apenas a lavagem das folhas de uma verdura, dos legumes ou das frutas apenas com água. A terceira dica para a cozinha é para quem costuma fazer as suas hortaliças cozinhando na água. Então, por exemplo, você tem um brócolis, você tem ali um espinafre e você gosta dele verdinho, né? Você não quer aquele brócolis amarelado e tudo mais. Então, quando você vai ferver ali na água, coloca também bicarbonato. Isso vai ajudar bastante a manter então a verdura mais verdinha ali para o consumo. Lembrando que depois de ferver ali na água com bicarbonato de sódio, é legal passar uma água fria, uma água gelada para dar aquele choque térmico e você realmente ter ali o seu brócolis, o seu espinafre, o que seja, ele bem verdinho ali para o consumo. A quarta dica para a cozinha é para aquelas pessoas que gostam de fazer um omelete, aquele omelete mais fofinho, que fica mais alto, né? Então você coloca uma pitada de bicarbonato de sódio ali na hora que você vai bater o ovo para fazer o seu omelete, que você vai ver, ele vai dar uma crescida e vai ficar bem mais fofinho que o normal. A quinta dica para a cozinha é para quem gosta de cozinhar ovos e tem uma certa dificuldade na hora de descascar. Cozinhando os ovos com uma pitada de bicarbonato de sódio vai fazer com que as cascas saiam mais facilmente, então vai ficar bem mais fácil de descascar os ovos. A sexta dica na cozinha é utilizar o bicarbonato de sódio junto com o molho que você vai marinar uma carne. Então, sabe aquele molho para marinar que você costuma utilizar ali um vinagre ou um limão, um alho, um tempero? Coloca também bicarbonato ali, né? Uma pitada de bicarbonato de sódio. Então ele vai deixar a carne bem mais macia do que ficaria já só marinando. A sétima dica para a cozinha é utilizar o bicarbonato de sódio misturado com a farinha de rosca para dar mais crocância. Então aqueles produtos, né, como bife à milanesa, aqueles produtos empanados, mesmo salgadinhos que você empana, né, e depois frita, tipo coxinha, risoles, tudo isso você colocando bicarbonato junto com a farinha de rosca vai deixar todos esses alimentos bem mais crocantes. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Agora vamos para a parte da limpeza. A primeira dica na parte de limpeza é na hora de lavar as roupas. Se você colocar o bicarbonato de sódio junto ali com o seu sabão em pó, você vai ter um efeito de amaciante e de alvejante ao mesmo tempo. Ou seja, as roupas vão ficar mais fofinhas e elas também vão ficar mais claras. Então vai limpar melhor. Inclusive, o bicarbonato de sódio ele tem uma propriedade onde vai proteger também a parte metálica da máquina de lavar. Muita gente usa e gosta bastante. A segunda dica na limpeza é utilizar o bicarbonato de sódio como desincrustante. Ou seja, você pegando um pano com uma água morna de preferência, mas pode ser água fria também. E colocando um pouco de bicarbonato ali na bucha, no pano, passando nos pisos ou até em outras superfícies, você vai ter um bom resultado para tirar ali gordura que eventualmente esteja, para tirar sujeiras mais grossas e tudo isso sai com muito mais facilidade. E o interessante é o seguinte, né? Às vezes a gente está lidando com bastante água, vai tudo para o ralo, ou a gente vai direcionar ali num balde e depois vai jogar ali na rede de esgoto, né? Da casa. E você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila porque o bicarbonato de sódio ele não agride o meio ambiente. A terceira dica na limpeza é que o bicarbonato de sódio pode atuar como desengordurante, ou seja,
Joga uma pitadinha ali na bucha na hora que você vai lavar uma louça que está muito engordurada, uma panela, e aí a gordura sai com muito mais facilidade. A quarta dica na limpeza é utilizar o bicarbonato de sódio na hora que você vai limpar aquela panela que ficou queimada por dentro. Sabe, às vezes você vai cozinhar uma carne, né, uma carne de panela, aquela carne de panela com gordura, você vai ali cozinhando, muitas vezes seca a água e dá aquela encrustada, né, naquela gordura, fica escura ali e gruda ali na parte metálica da panela por dentro. Então você coloca a água, coloca bicarbonato de sódio e deixa fervendo por 1 minuto. Depois disso, na hora de lavar, passar a bucha, você vai ver que vai sair com muito mais facilidade. Se tiver muito incrustado ali a gordura, né, e aí tá difícil de sair, faz de novo esse processo, mais 1 minutinho de água com bicarbonato e então você vai ver que vai sair com mais facilidade. Em último caso, você pode inclusive acrescentar um pouco de vinagre para deixar mais potente ainda essa mistura. A quinta dica na limpeza é utilizar o bicarbonato de sódio como um desodorizador. Ou seja, você pode colocar ele, um pouco dele, dentro desses saquinhos de tule, né? E pode colocar esses saquinhos dentro da geladeira. Alguns deles nas prateleiras, que ele vai tirar ali todo o mau cheiro que eventualmente possa dar de algum alimento que acabou ficando ali e deixou o cheiro ali, né? Ficou dentro da geladeira. Não está saindo de jeito nenhum, você coloca ali esse saquinho com bicarbonato de sódio, ajuda a retirar esses maus cheiros. É interessante inclusive trocar esses saquinhos a cada mês. Você pode fazer isso na lixeira, você pode inclusive utilizar o bicarbonato de sódio para desodorizar aqueles potinhos plásticos que às vezes você coloca comida, marmita, coisa assim, que pega, né, o cheiro daquela comida que ficou lá. Então você deixa ele de molho, com água, bicarbonato de sódio, deixa ali por 2 horinhas, que depois lavando você vai ver que o cheiro vai ter saído. Aí o interessante é que para deixar essas marmitas de molho com a água e o bicarbonato de sódio é que a água esteja morna, porque daí dessa forma atua de forma mais rápida. A sexta dica para limpeza é utilizar o bicarbonato de sódio como branqueador. Então se você tem ali aquele pano de chão que está todo sujo, amarelado, tá escuro, você quer voltar, deixar ele clarinho. Toalhas brancas que já perderam, né, aquela cor branquinha, roupas brancas também. Então você faz isso, você coloca num balde ou numa bacia de água morna, com uma mistura de bicarbonato de sódio. Vai depender da quantidade de água e de roupa que você colocar ali, mas coloca uma quantia generosa e coloca então o pano de chão, ou a toalha, ou a roupa que você quer clarear. Então você deixa ali durante a noite inteira, e lava no dia seguinte. Você vai ver que a roupa vai ficar branquinha. A sétima dica para limpeza é utilizar o bicarbonato de sódio para deixar ali a parte metálica de, por exemplo, torneiras brilhando. Então você vai esfregar uma buchinha ou uma flanela com um pó de bicarbonato, né, umedecido. Então assim, você umedece a bucha ou a flanela, coloca o pó de bicarbonato sobre a bucha ou essa flanela e aí passa em cima das torneiras e coisas metálicas que você quer ali na pia, por exemplo, que vai ficar tudo brilhando. E o legal é que o bicarbonato de sódio ele não risca. Então não corre o risco, por exemplo, como se passasse uma palha de aço que vai ficar toda arriscada, né? Imagina uma torneira bonita, fica toda arriscada e às vezes sai até aquela parte prateada e aparece aquela parte amarelada, né? Porque uma palha de aço ela é muito áspera. O bicarbonato de sódio ele não tem essa aspereza toda, então vai ficar um trabalho bem mais bonito. A oitava dica para limpeza é quando você tem um ralo ali que está entupido. Então você coloca ali 2 colheres de sopa de bicarbonato ali no ralo, coloca ali um pouco de vinagre e deixa atuando ali. Deixa ali por um tempo, depois você vai liga a torneira, né, e vê como a água passa pelo ralo. Isso aí geralmente desentope o ralo, que é uma beleza. A nona dica de limpeza é para tirar ferrugem. Então se você tiver alguma coisa enferrujada, alguma ferramenta, eu me lembro quando era criança
que tinha um pedreiro que estava fazendo ali uma parte da casa onde eu morava, e eu via ele fazendo isso. Na hora que eu estava pesquisando dos usos do bicarbonato de sódio, eu me recordei. Ele, muitas vezes as ferramentas dele estava enferrujada, porque ficou ali, né, no canto, e aí pegou uma chuva, enferrujou, serrote, coisa assim. Então ele fazia muito disso. Pegava bicarbonato de sódio, fazia uma pasta com suco de limão e passava em cima da ferramenta, deixa embaixo do sol ali por um tempo. Depois, na hora de lava com água, né, tira essa pasta com água, você vai ver que a ferramenta ou o material metálico que você quiser tirar a ferrugem vai estar brilhando, e realmente eu vi, fica muito bom. A 10ª dica de limpeza com bicarbonato de sódio é para fazer uma lavagem a seco. Então tem certos lugares, certos móveis dentro da casa que é difícil de lavar, como o sofá, às vezes a cortina ou até o tapete. Então você consegue fazer uma lavagem a seco, principalmente porque você tem que pensar que são locais que costumam armazenar bactérias e ácaros. Então você polvilha ali, né, sobre a superfície, seja do tapete, do sofá ou da cortina, polvilha o bicarbonato de sódio, deixa atuando por cerca de 2 horas e depois aspira. Ele vai ficar limpo, livre de ácaros e bactérias. Isso acontece porque o bicarbonato de sódio, ele tem um efeito alcalinizante, e fungos, bactérias, elas não aguentam, né, ambiente alcalinos. Agora vamos para a área de saúde. A primeira dica na área de saúde é que você pode utilizar o bicarbonato de sódio no caso de estar com refluxo, azia, queimação e má digestão. Muitas vezes você não está ali, né, comeu alguma coisa que não está muito pesado, não está se sentindo bem, está sem um sal de fruta ali para tomar, você pode utilizar o bicarbonato de sódio. Num copo desses de 150 ml, você pode colocar meia colher de chá de bicarbonato, mexe e toma. Isso vai neutralizar os ácidos estomacais, melhorando os sintomas que você estiver sentindo. A outra dica para a saúde é utilizá-lo como antisséptico. Você pode fazer bochechos com a mesma mistura que eu comentei lá para você usar para azia, que é 150 ml de água, mais meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Misturando, você pode fazer bochechos para então matar bactérias e fungos que tenha na boca. Pode inclusive fazer gargarejos, porque se você tiver com fungo, bactérias, né, dando amidalite, você pode fazer para limpar ali também essa parte mais funda da garganta. Inclusive, se você tiver com algum tipo de micose, você pode fazer uma pastinha, né, misturando água com bicarbonato de sódio, e essa pastinha você passa na pele para então matar, né, as bactérias que estão causando a micose. A terceira dica para a saúde é utilizar o bicarbonato de sódio como antifúngico. Sabe aqueles fungos da unha? Inclusive também os fungos podem dar manchas na pele. Então para isso você utiliza um balde, faz a mistura da água morna com o bicarbonato de sódio e deixa de molho ali a área que você precisa atuar ali sobre os fungos que você pode ter nas unhas ou na pele. Fica de molho 5 minutos, 2 vezes ao dia. Isso é o suficiente para poder fazer com que o bicarbonato de sódio, né, com a alcalinidade dele, possa então matar esses fungos e bactérias. Agora vamos para a área de beleza e higiene pessoal. A primeira dica para beleza e higiene pessoal é você utilizar um pouco de bicarbonato de sódio junto com a pasta. Ele vai ajudar a clarear os seus dentes. E o detalhe, como ele não agride o meio ambiente, você vai utilizá-lo tranquilamente ali, vai depois bochechar, né, tirar ali com a água e ele pode ir pelo esgoto tranquilamente, sendo que é importante você não utilizar, né, essa mistura diariamente, porque como ele tem essa função de clarear, ele clareia através do que? De fazer ali o atrito com o esmalte do dente. Então não é legal você fazer isso todos os dias, porque então você pode acabar tirando muito esmalte do seu dente e aí começar a ter sensibilidade. A segunda dica de beleza e saúde é que ele pode ser utilizado como um esfoliante.
Fazendo uma pastinha de água com bicarbonato de sódio, você pode então esfregar no rosto ou no cotovelo, calcanhar, para retirar as células mortas. E aí depois disso é só tomar o banho normalmente. A terceira dica de beleza e higiene pessoal é que você pode usar o bicarbonato de sódio junto com o shampoo. Então muitas pessoas gostam de utilizar um shampoo que seja natural, orgânico, só que muitas vezes ele é um pouco mais fraco que o shampoo normal. Então se você usar o bicarbonato de sódio junto com esse shampoo, você vai ter ali uma limpeza mais profunda e mais facilidade de tirar a gordura e deixar os fios mais limpos. E a quarta dica de beleza e higiene pessoal é para utilizar para as espinhas. Então você pode fazer aquela pastinha de bicarbonato de sódio com água e colocar nas espinhas. Vai ajudar a secar e também pelo efeito fungicida, bactericida, vai ajudar ali a cura da espinha. E aí, você já conhecia todos esses usos que pode-se ter no bicarbonato de sódio? Eu acho que ele é um bom representante de um produto minimalista. Afinal de contas, ele custa pouco e pode ser utilizado de diversas formas dentro da nossa casa, passando por áreas como limpeza, passando por áreas como alimentação e inclusive beleza e estética. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!